Hoje eu queria conversar com você sobre a forma mais simples que a gente pode fazer um discípulo para Jesus. Porque a gente, no decorrer da caminhada, não sei se você tem muito tempo de cristão ou não, mas a gente vai percebendo que muita gente aparece querendo dizer como evangelizar ou como ganhar pessoas para Jesus. Então, você vai encontrar desde pessoas que falam que você deve participar de um grande evento, de um grande encontro, onde vai muitas pessoas para um lugar, e nesse lugar nós vamos passar um final de semana e vamos falar de Jesus para o maior número de pessoas possíveis. Desde também de pessoas que falam que você precisa conversar bastante, e dentro dessa conversa, dentro desse relacionamento, dentro dessa amizade, você precisa estar atento a ganchos, a coisas que a pessoa vai falar, que aí você vai poder introduzir o evangelho. Ou pessoas que dizem para você se tornar amigo e depois compartilhar o evangelho. Ou pessoas que falam que você deve sair na rua e começar a evangelizar todo mundo, falar de Jesus para a primeira pessoa que aparecer na sua frente. Então, diante de tudo isso, diante de tantas coisas que nos são faladas, qual é a maneira mais simples, bíblica, ideal, inconfundível, que a gente pode ver que a Bíblia nos ensina para evangelizar, para ganhar uma pessoa para Jesus? Qual é o grande problema de tudo isso que, ou então da maioria das coisas que as pessoas não falam sobre testemunhar de Cristo? É que muitas vezes não condiz com a forma que Jesus fez discípulos. Você concorda comigo que a forma ideal de fazer discípulos de Jesus é discipular como ele discipulou? É evangelizar como ele evangelizou, né? E quando a gente olha, por exemplo, você olha a Marcos 3:20. Jesus, ele fica orando no monte e no versículo 14 diz que ele chamou 12 homens para estar com ele, para ser seus apóstolos. Apóstolo quer dizer mensageiro. E ele chamou esses 12, olha só o que o versículo 14 diz, para estarem com ele. Para estarem com ele, e olha só a sentença posterior, e para os enviar a pregar. Perceba que enviar a pregar não vem antes de estar com ele. Primeiro precisamos estar com Jesus, para depois servir a Jesus. Mas para estar com ele. Sabe, os 12 discípulos, os 12 apóstolos não estão em um workshop, em um treinamento de um dia, onde eles vão receber toda a mensagem do Evangelho e tudo para o qual Jesus veio à Terra e de repente vão aprender tudo e nunca mais vão ver Jesus. Não, Jesus os escolhe para estarem com Ele. E sabe quanto tempo durou essa estadia? Não durou uma semana, não durou um mês, durou 3 anos ou 3 anos e meio, estando com Jesus, comendo com Jesus, andando com Jesus, pregando com Jesus, aprendendo, sofrendo junto, chorando, sabe? Essa é a maneira que Jesus discipula alguém, né? E uma coisa que Mateus 28 também nos mostra, no versículo 20, é que quando Jesus fala para os apóstolos irem fazer discípulos, Jesus também disse: ensine a eles todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Então, Jesus ensinou muitas coisas em vida e também quando ele morre e ressuscita e passa 40 dias falando com os discípulos acerca do reino. Está lá em Atos capítulo 1. Jesus ensinou muitas coisas. Coisas essas que talvez não caberiam em todos os livros do mundo, é o que João vai falar no final do seu evangelho. E agora, a missão dos apóstolos e também nossa hoje, porque se o livro de Atos são Atos dos Apóstolos, então nós estamos continuando isso, são nossos atos. São os nossos atos que dão prosseguimento ao reino de Deus, né? Então, nós precisamos continuar isso e ensinar para as pessoas todas as coisas que Jesus nos ensinou. Olha só o que Mark Dever,
vai dizer nesse sentido. Ele diz: o plano de Jesus não foi evangelizar o mundo sozinho. Conferencistas fazem isso, né? Conferencistas fazem isso, aqueles mega eventos que lotam estádios. Não, o plano de Jesus não foi evangelizar o mundo sozinho. Com somente 3 anos de ministério, sua estratégia foi fazer cópias de si. Havia milagres e ensinos para as multidões. Sim, haviam para as multidões, né? Quando você olha lá, Sermão do Monte e outros ensinos de Jesus na beira do mar, na beira da praia, você tem multidões. Mas, Mark Dever continua, havia relacionamento intencional profundo para um grupo menor de homens, que são os 12 discípulos. Então, qual é a maneira mais simples de evangelizar? Ande com a pessoa que você quer ganhar para Jesus. Se envolva com ela. Mostre a ela quem é Jesus e o que Jesus fez por ela, não só com palavras, mas também com a sua vida. Abra uma janela do seu testemunho, da sua vivência, para que a pessoa veja na sua vida isso, sabe? Jesus discipulava através de relacionamento, vida na vida, né? Então, algumas coisas para a gente orar e aprender para colocar em prática através desse assunto. Primeiro, antes de querermos salvar o mundo inteiro, a gente precisa salvar o mundo de uma pessoa, né? Até porque uma alma vale mais do que ganhar o mundo inteiro. Mas antes de você querer ganhar as multidões para Jesus, antes de você querer evangelizar todo mundo, foque em uma pessoa. Jesus não saiu, Jesus não começou seu ministério totalmente ansioso para ganhar toda a Galileia, e depois eu vou lá em Jerusalém, depois eu vou na Judéia, também vou lá em Samaria, eu vou evangelizar tal número de pessoas por dia e não sei o que. Não. Jesus focou em 12 discípulos. E foi esses 12 discípulos, com um relacionamento e um discipulado de qualidade, que Jesus pôde morrer e voltar aos céus. E esses discípulos continuaram a igreja do Senhor Jesus Cristo, que chega a nós hoje, e se expandiu por todas as nações, e fez milhões, bilhões de discípulos de Jesus. A segunda coisa que a gente aprende é que se importar com a pessoa é mais importante do que o método. Então, diante de tantas possibilidades que as pessoas querem nos ensinar, como ganhar pessoas para Jesus, como evangelizar e tudo mais, nós orarmos ao Senhor pedindo: Senhor, me dá compaixão, me dá amor profundo pelas pessoas que não te conhecem, que estão perecendo no pecado. E isso é mais importante do que o método. Se importar. O que o nosso mundo mais precisa hoje é se importar com as pessoas que estão perdidas nos seus pecados, sem rumo, sem Jesus. Quando você ama alguém, você vai realmente pensar como chegar até ela, como falar com ela. E a maneira como isso vai se desenrolar é só consequência. Se importar é o que mais precisamos. E por último, entre na vida dessa pessoa que você se importa e que você quer ganhar para Cristo. Entre na vida dela e deixe que ela entre na sua. Isso é discipulado. Jesus sentava na mesa com os discípulos. Jesus deixava que os discípulos vissem ele chorar. Jesus viajava com os discípulos. Então, talvez seja interessante, você vai cortar uma grama na sua casa? Chama seu discípulo, deixa ele ver. Deixa seu discípulo entrar na sua casa, jantar com você, ver como você trata sua esposa, ver como você trata seus filhos. Vai fazer uma viagem a trabalho? Chama ele. Deixa que ele veja como você lida com os negócios, como você lida com os contratos, sua idoneidade, suas palavras na prática. Isso vai fazer toda a diferença. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei. Compartilha com quem mais precisa ouvir, talvez as pessoas da sua igreja, seus membros. E se inscreve no canal para mais vídeos como esse.